Senhora Salomé Paes, Secretária-Geral da Academia, Sr. José Rueff, distinto académico efetivo. Para todos as minhas saudações respeitosas, que eu queria estender ao professor Toscano Rico, cujo de momento ainda não chegou e não o vejo. Prezados confrades, senhoras e senhores, presumo que em todo caso estejamos a começar com um bocadinho de antecedência. Intitularei o meu elogio como temporalidade no tempo de José Toscano de Vasconcelos Rico. No instante inicial, eram a matéria, a energia, o espaço e o tempo. Dos três primeiros, a física se tem ocupado e esclarecido, cada vez mais, as suas naturezas e propriedades. Tal não tem sucedido com o tempo. Rebelde fator que muito dificilmente se deixa analisar e que continua interdisciplinarmente a preocupar muitos filósofos desde há 2500 anos. Sentimos que o tempo nos foge cada vez mais velozmente. Foi cómodo criar a divisão do ontem, do hoje e do amanhã, inexoráveis. Como singelo é falar em passado, presente e futuro. O presente é sentido por todos os que vivem, mas com expectativa temporal bem diversa. No nosso presente, quem nasce hoje terá um presente, digamos, de 100 anos, mas quem tem hoje 90 já só terá um presente para 10 anos. Em qualquer caso, quando a vida de cada um e de todos cessar, o seu presente será futuro e este ficará registado como passado. E como em cada dia nascem no mundo 200.000 indivíduos e morrem outros tantos, o tempo presente, vivido, é extremamente dinâmico e fluido. Mesmo eu, ao ver o mundo com todos os sentidos, não posso garantir que esteja a ver o presente, cósmico, por exemplo. A estrela mais perto do Sol, a próxima Centauro, está a brilhar. Mas como ela se encontra a 4 milhões de quilómetros, 12 zeros, a luz que vejo agora levou 3,2 anos a chegar à minha retina. Eu posso aceitar que esse é o seu presente, mas se ela já morreu há um ano, só o saberei daqui a 2,2 anos, deixando de ver aquele brilho. Já foi futuro e já será passado, como a qualquer evolução dos seus elementos constituintes. O meu presente, como disse, dinâmico e fluido, tem, portanto, e ainda uma confinação cósmica. Aliás, para a psicologia experimental, a noção do espaço parece ser uma necessidade para pensar ou conceptualizar o tempo. Agora o futuro. À nossa faixa do presente, que convencionámos 100 anos, seguir-se-á imediatamente o futuro próximo, quase previsível, bem documentado nas fotografias de família, onde todos já morreram. McEwen acentua que o inventário das fotografias é o inventário da mortalidade. O futuro a médio e longo prazo é, pelo contrário, especulativo e inquietante, não cessando a imaginação sobre a evolução da informática e da robótica, o limite imaginativo da longevidade, a cura de todas as doenças, as consequências genéticas e somáticas da evolução nos futuros seres, enfim, o pessimismo que especula sobre as consequências do reajustamento das placas que pisamos, recriando uma nova espécie de Pangeia. Mas esse futuro existe? Talvez não, se o considerarmos no sentido da seta do tempo. Uma sucessão contínua e ilimitada de presentes
assim considerados legitimamente e vividos pelas gerações que se sucederem. Também ardilosamente se apresenta ao passado. O presente é futuro e este será passado, documentado por diversos modos, desde as conversas com os mais velhos, ainda e sobretudo a documentação escrita ou audiovisual, as realizações e os conhecimentos culturais, científicos, biológicos e paleontológicos. Conhece-se cada vez menos bem o tempo quando a seta inverte o seu sentido. Acompanha-se o passado recente, as luzes, a Idade Média, o cristianismo, Roma e Atenas, até se chegar ao Homo sapiens. Muito mais para trás, e aqui estamos claramente a ligar espaço e tempo, até atingir os 5.200 mil milhões de anos, a idade da Terra. E por fim, com dobrado esforço, chegamos ao consagrado primeiro instante do Big Bang. E antes? Fala-se agora de precedentes ondas gravitacionais, mas mesmo antes só pode ser a transcendência ou Deus para aqueles que a fé arrebatou. Para concluir o significado do tempo, agora mais claramente do que sugerimos, o futuro será uma sucessão de presentes a serem vividos, como o passado foram sucessivos presentes já vividos. A noção do tempo e o presente são embaraçosas. Coloquei-me numa atitude, digamos, profana, evitando envolver-me na cósmica relação espaço-tempo, quadridimensional glória de Einstein, nem tampouco na existência do Dasein, como caráter temporal do ser, o ser aí, com a autenticidade da finitude, o fruto do muito complexo pensamento de Heidegger. Podem, com simplicidade, ajudar os matemáticos ou especular os físicos. O elogio histórico de um académico será feito por um confrade, designado por recipiendário, que acaba de ser eleito efetivo na vaga do primeiro e de quem deverá fazer o elogio histórico no prazo de 6 meses. Esse discurso confirma de resto a sua nova condição de efetivo. Em seguida, outro académico deverá saudar o recém-promovido efetivo. Estas são as regras há muitos anos definidas no Regulamento de 1865. Nesta academia, como em muitas prestigiadas estrangeiras, cada académico ocupava uma cadeira numerada, aceitando-se que o recipiendário iria ocupar a cadeira numerada do elogiado, independentemente da secção ou especialidade que cultivavam. José Toscano de Vasconcelos Rico foi ocupar a cadeira número 14 do muito ilustre académico Augusto da Silva Carvalho. Muitos anos passaram, o número de académicos aumentou, os académicos trocaram de cadeiras numeradas, tendo-se tornado algo irregular e errática a realização de cerimónias como a de hoje, felizmente recuperadas. Ao ser escolhido para o elogio histórico de José Toscano de Vasconcelos Rico, ficaria subentendido que eu iria ocupar a cadeira número 14. Delicado problema se me pôs, que resolvi baseado em muita história comum e na proximidade de idades. Deste modo, se não ocupo a cadeira número 14, ocupei várias vezes na vida real e durante anos a sua cadeira de Presidente do Conselho Escolar e Diretor da Faculdade de Medicina de Lisboa e ainda a de Presidente da Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa, instituições quase coevas. Se convencionar chamar-lhes cadeira número 14, respeito o espírito desta cerimónia, ocupar e sentar-me com orgulho na cadeira de José Toscano de Vasconcelos Rico, de ilustre memória. The past is a foreign country. They do things differently there. É uma frase repetida há muitas décadas, de uma novela de L.P. Hartley. Numa tradução livre,
o passado é um território estranho, eles aí fazem coisas diferentes. Aproveito-o com o sabor do seu contexto, salientando o do e não o dide. É o passado referido no presente, o presente histórico. Por isso proponho acompanhar o presente de José Toscano de Vasconcelos Rico, a reviver o seu presente, a acompanhá-lo no desenvolvimento formativo, cultural e cívico, nos êxitos académico e universitário, enfim, a animação na Academia das Ciências. Usarei, portanto, e sempre o tempo presente histórico, porque José Toscano de Vasconcelos Rico está connosco aqui hoje. Vou recordar-lhe a sua história, tal como a Academia a registra com maior orgulho. José Toscano de Vasconcelos Rico nasce em Portela em 1901 e morre em Lisboa em 1986. Vive durante 85 anos daquele presente dos 100 anos convencionados. O meu sobrepõe-se em grande parte ao seu. São precisamente os 85 anos do seu presente que procuro descrever no tempo presente histórico. As notáveis qualidades e atributos do homenageado, a elegância do seu porte, a correção da sua linguagem, a competência profissional, o bom senso bem revelado na fácil unidade de grupos de trabalho, as salientes qualidades da autoridade não autoritária, o permanente civismo de bem servir o seu país, tantas qualidades, por certo, incompletamente enunciadas, levam José Toscano de Vasconcelos Rico a servir em múltiplas instituições, onde sempre deixa uma marca de êxito, delas saindo sem ruído, mas com muita eficiência. Uma vez que pela versatilidade das suas apreciadas qualidades desempenha funções simultaneamente em diversas instituições, a elas me refiro separadamente, sem esquecer que o professor, o investigador, o dirigente, o organizador é ubíquo. Para simplificar ao ludo de entrada, a ação em diversas instituições, reservando para pormenorização outras muito mais significativas ao longo da sua vida, tais como a Faculdade de Medicina de Lisboa, a Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa e a Academia das Ciências de Lisboa. Dentre as diversas instituições, saliento a dedicação à educação. De 1963 a 1966 é vogal da 4ª secção da Junta Nacional de Educação. Em 1965 é vogal do Conselho Superior de Instrução Pública. É agraciado grande oficial da Ordem de Instrução Pública. No Instituto Bacteriológico Câmara Pestana, inicia as investigações farmacológicas como assistente livre desde 1924. Em 1928 publica nos arquivos do Instituto Bacteriológico Câmara Pestana, como assistente livre, um extenso artigo em inglês, Indigenous Hookworms Diseases in Portugal. Muitos anos mais tarde, em 1947, assume a presidência do Instituto durante escassos meses. No Instituto Português de Oncologia, criado em 1927 e tutelado pelo Ministério da Educação, a administração ou comissão diretora é constituída por professores da Faculdade de Medicina, presidida por Francisco Gentil até 1960. O IPO só é integrado no Serviço Nacional de Saúde em 1987. Em 1946, José Toscano de Vasconcelos Rico é nomeado vice-presidente dessa comissão, por morte de Marco Atias, e em 1960, seu presidente. Num ambiente de difícil e contestável recrutamento médico, com regras diferentes das seguidas nos hospitais civis de Lisboa, a tranquila intervenção de José Toscano de Vasconcelos Rico põe à prova as suas qualidades de pacificador. Profere em 1949 e 1965 duas sentidas orações a Marco Atias e a Francisco Gentil. É professor catedrático de Ideologia Geral em 1947, presidente do Conselho Médico-Legal,
é presidente da Comissão Permanente de Farmacopeia Portuguesa entre 1952 e 62 e é presidente da Sociedade Portuguesa de Biologia em 1951, à qual apresenta dezenas de comunicações publicadas entre 1924 e 1929 nos comptes rendus des séances de la Société de Biologie. Na Faculdade de Medicina de Lisboa, licencia-se em Medicina e Cirurgia em 1924, é primeiro assistente em 1926-28 e em 1930-33 professor auxiliar de Farmacologia e Terapêutica Geral. É nomeado em 1934 professor catedrático de Farmacologia, lugar que desempenha até à jubilação em 1971, dirigindo o Instituto de Farmacologia. Secretário da Faculdade nos biênios de 35 a 38 e professor bibliotecário em 1947, é por fim diretor da Faculdade entre 1949 e 1955 e mais adiante entre 1960 e 1966. Tudo desempenhou na Faculdade de Medicina de Lisboa durante 47 anos. Diretor do Laboratório de Medicina Nuclear da Faculdade de Medicina de Lisboa em 1969, no qual realiza investigações desde 1957. Vice-reitor da Universidade de Lisboa em 1965-66, por fim, diretor do Hospital de Santa Maria em 1970. Jubila-se em 1971. Da centena de trabalhos apresentados na Faculdade de Medicina de Lisboa, destaco alguns mais significativos. Em 5 anos, entre 1924 e 1929, publica cerca de 22 comunicações na já referida revista francesa, consagradas à biologia e à luta contra os parasitas intestinais, nemátodos e cestos. É-me grato recordar que a sua primeira comunicação de 1924, ano em que nasço, preparada no Instituto Bacteriológico Câmara Pestana, trata-se da ação do estenho sobre Staphylococcus aureus, a minha bactéria favorita durante 40 anos de investigação microbiológica. Em 1926-28 apresenta 7 comunicações sobre nemátodos e cestos em colaboração com Silvio Rebelo e Gomes da Costa, ancilostomias em Portugal, antagonismo entre o magnésio e alguns cationes monovalentes. Silvio Rebelo, um elogio ao fundador da farmacologia experimental em Portugal em sessão conjunta da Faculdade e da Sociedade Portuguesa de Biologia. Radionuclídeos e investigações em Medicina, em 1961, no curso de extensão universitária de energia nuclear na reitoria da Universidade, e sobre a ação de inibidores da monoaminoxidase e de aminas adrenérgicas no aumento da permeabilidade capilar, produzida pela serotonina, na jubilação do professor espanhol Lorenzo Velázquez. Na Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa, sócio desta sociedade desde 1929, José Toscano de Vasconcelos Rico é eleito presidente para o triênio de 1941-44. O Jornal da Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa, publicado desde 1835, assinala 3 orações inaugurais: Ciências Médicas e Medicamentos em 41, Fármacos e Células em 43 e Progressos na Quimioterapia, Fungos e Bactérias em 1944. São ainda referidas diversas comunicações e intervenções, como ancilostomias em Portugal em 1926, Sousa Martins na sessão comemorativa do seu nascimento, Augusto da Silva Carvalho e problemas farmacológicos da anestesia. José Toscano de Vasconcelos Rico convive nas sessões da sociedade com os colegas que são simultaneamente seus confrades na Academia das Ciências. E cito somente Egas Muniz, Almeida Lima, Barona Fernandes, António Flores, Lopo de Carvalho, Augusto Cristina da Costa, Nicolau Betancourt, Reinaldo Santos, Henrique Vilhena, Costa Sacadura, Augusto da Silva Carvalho, Jorge Horta e Júlio Dantas, dentre muitos mais. A íntima ligação entre os 2 únicos fóruns de ciência médica em Portugal, durante mais de 150 anos,
demonstra-se na sequência de 4 presidentes da Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa, todos igualmente académicos da Academia das Ciências de Lisboa. José Toscano de Vasconcelos Rico em 41-44, Egas Muniz em 44-46, Augusto Celestino da Costa em 46-49 e Henrique de Vilhena em 49-50. E por fim, na Academia das Ciências de Lisboa. Na Academia é eleito académico correspondente em 1947 e efetivo em 1960, após relatório de Reinaldo dos Santos, Amorim Ferreira e Almeida Lima, ainda ocupar a cadeira número 14. É eleito vice-presidente da classe de Ciências em 1976, aí se mantém até 1978. É membro do Conselho de Presidência. O emprego dos isótopos radioativos no estudo das alterações farmacológicas da permeabilidade vascular, comunicação de 1959. A partir de 1960, já efetivo, apresenta valiosas colaborações para a Academia, que destaca as principais: a obra científica de Dom Gregório Maranhão, homenagem ao académico correspondente endocrinologista de reputação internacional, elogio histórico de Augusto Silva Carvalho, seu antecessor na cadeira número 14, a absorção do iodo 131 administrado por via subcutânea, influência de substâncias vasomotoras, evocação e homenagem à memória do professor Almeida Costa, presidente da classe de Ciências, e bloqueadores beta-adrenérgicos e permeabilidade vascular em colaboração com José Manuel Legião Toscano Rico. As Ciências Médicas e a Academia, em 1979. Oração proferida na comemoração do 2º centenário da Academia das Ciências de Lisboa. Neste notável trabalho importante e a sua última contribuição, desenvolve com muito pormenor a grande influência e o benefício para a comunidade que desde sempre a secção das Ciências Médicas tem revelado por intermédio de numerosos académicos, acrescentando ao nome de todos um brilhante e elogioso comentário. Salienta aos grandes clínicos, Egas Muniz, Lopo Carvalho, Miguel Bombarda, Costa Sacadura, Salazar de Sousa, António Flores, Barona Fernandes, Júlio Matos, Sobral Cid. Lembra o virtuosismo cirúrgico de Almeida Lima, Reinaldo dos Santos, os anatomistas Henrique Vilhena, Vítor Fontes, Massimino Correia. Nas ciências básicas e pré-clínicas, destaca Celestino da Costa, o mais reputado embriologista, Silvio Rebelo, o introdutor da farmacologia experimental, José Toscano Vasconcelos Rico, seu prolífero continuador, Marco Tias, Jorge Horta, Aires de Sousa, Aleu Saldanha. Salienta ainda os vultos excepcionais de Ricardo Jorge e de Azevedo Neves. A mais valiosa nota histórica desta comunicação de José Toscano Vasconcelos Rico é a informação esclarecedora e quase esquecida do maior serviço que a Academia, como instituição, prestou à população portuguesa. Refiro-me à instituição vacínica, criada pela Academia das Ciências de Lisboa em 1812, por proposta de Bernardino António Gomes. Em 1812, a Academia ainda funciona no Palácio dos Sobrais ou Calhariz. A sua instalação definitiva no Convento de Jesus só é garantida por lei em 1834. A vacina antivariólica aplicada pela primeira vez por Jenner em 1799 é ensaiada precocemente num hospital de Lisboa e em Coimbra, mas sem sequência. A instituição vacínica da Academia funciona de 1812 a 1835 até ser incorporada na Junta de Saúde Pública do Reino. A vacina, aplicada aos domingos, destina-se a proteger as crianças. Entre 1813 e 1821 são inoculadas 90.965 crianças. De entrada aos órfãos da Casa Pia, à população em geral, e a ser aplicada por todo o país pelos médicos voluntários que a Academia reconhece como correspondentes. A
à distância de 2 séculos. Bem pode ser considerado um trabalho hercúleo da Academia em prol da saúde pública. Honrosa mesa, ilustres confrades, senhoras e senhores, vou terminar e abandonar o presente histórico. A todos agradeço terem-me acompanhado com orgulho nesta prestigiosa história que traduziu o sentimento, a gratidão e a homenagem da Academia das Ciências de Lisboa e que transmiti ao professor José Toscano Vasconcelos Rico, que hoje conosco comungou no regresso a esta grandiosa sala que tanto amou e tanto prestigiou. Regressou ao presente, ao nosso presente, que também pode ser o seu presente, quando só 23 anos nos separam. Jamais poderá voltar a um presente comum. Despedimos-nos hoje. Tenho dito. Obrigado.